Vamos dar um passeiozinho pelo Brasil e no exterior, que a situação de Bolsonaro no exterior degringolou, ele se acabou, não existe mais a nível de planeta. Tá certo, gente? Não vamos dar uma volta pelo nosso Brasil varonil, porque ele tem pouco de varonil, nas mãos do centrão, da direita, dos fascistas. Todo mundo só quer ficar mais deitado em berço esplêndido e que os pobres se explodam. Então, essa repercussão negativa global na imprensa mundial mostra Bolsonaro realmente como o golpista que ele é, no comando total das ações delituosas e para exterminar as principais direções de uma das grandes democracias do Ocidente. Então, nem os países de direita, certo, passaram a mão na cabeça de Bolsonaro. E a imprensa desses países de direita botou para lascar, tá certo? Então, solapar uma democracia. Sabe lá o que é envenenar o presidente que você tem no momento, envenenar seu vice-presidente e a Suprema Corte? Então, todos esses países têm presidente, tem primeiro-ministro, tem vice-presidente, tem Suprema Corte. Então, um país decente acha impensável sequer pensar em fazer um absurdo desse. Quanto mais planejar, priorizar, escrever memorando, escrever planejamento, juntar as pessoas, certo? Efetivamente botar o golpe em movimento, tá certo? Então, a França é de direita, lógico, mas lá é Macron. Todo mundo já sabe o que é que Macron acha de Bolsonaro. Até porque se teve uma pisada na bola grande que ele deu, foi ter insultado por questão etarista. Explicar para Bolsonaro que ele não sabe o que é etarista. Por exemplo, a pessoa que faz uma piada comigo por causa da minha idade. Como a companheira de Macron tem um pouco mais de idade do que ele, então ele esculhambava a mulher de Macron comparando com a mulher dele. Ficava mais ou menos o inverso. Ele é da idade da mulher de Macron e Macron é da idade de Michelle. Então ele, como machista, acha normal ter uma mulher mais jovem. Certo? Agora, o homem está perto de uma companheira com mais idade, quer dizer, ele também ia querer me matar nessas histórias, né? Então vamos lá. Então, todos os elementos para a eliminação estavam aí. Então vê como é que chegou. No exterior chegou mais um nome. Então aqui tinha, ia eliminar por envenenamento Jeca, que era Lula, Joca, que era Alckmin, a professora, que era Moraes, e lá no exterior, de lá para cá, veio um dono novo, que é o tal do Juca. Tem gente que pensa que Juca é Flávio Dino, mas Flávio Dino, até ser ministro, ele não era quase ninguém na fila do pão, quer dizer, para mim é uma das pessoas mais importantes da República, mas em termos diretivos, né, não era ninguém na fila do pão nessa história. Passou a ser depois de ministro da Justiça. Então o Juca, o exterior, pensa que era o Marco Aurélio, que eles conhecem bem, Marco Aurélio, o interior todo conhece, o secretário de Lula, que é das Relações Exteriores também, ou Zé Disseu. Então o mundo lá fora conhece até Juca, que nós não conhecia. Então, na França, o Le Monde, o Figaro, todos os jornais caíram de pau, detalhando o plano macabro, certo? Na Itália, a Giorgia Meloni, essa não é nem de direita, essa é fascista mesmo, mas que nem saber, a imprensa italiana e ela caíram para lascar, jogaram o Bolsonaro no lixo. Então no mundo todo ele está sem saída. No primeiro-ministro inglês, aí é que ele se lasca mesmo, que é o Keir Starmer, quer dizer, o cara é o primeiro-ministro trabalhista. E lá ele tem o jornal mais lido do mundo e mais importante do mundo, que é o The Guardian. Botou para lascar em Bolsonaro. A imprensa americana para lascar. Washington Post, New York Times, lá ainda é Biden. Pode até, pessoalmente, alguém do governo Trump, que tem que ser muito próximo a ele, todo mundo longe está aconselhando. Para vocês terem ideia, Milley fez uma declaração detonando Bolsonaro, se afastou completamente e jogou a polícia para pegar os outros 68, 69 bolsonaristas que ainda estavam por lá. Tá certo? Então, todos estão aí. Se você pensar, porque Bolsonaro deu uma declaração hoje, que vai procurar abrigo em alguma embaixada. Palavras de Bolsonaro, tá certo? Qual a embaixada que ele vai? Israel não é nem doido, porque Israel já tem Lula meio que opositor, não quer assanhar Lula. A Tchecoslováquia é fascista de direita extremamente corrupta. A Hungria, Turquia e Austrália, que seria três que ele poderia ir, já não pode mais, tá certo? Então, ele querer eliminar a Suprema Corte do país, de um dos países centros dessa democracia ocidental, foi muito ruim para ele, certo? Então, é um golpista com planos
para delinquir e eliminar as maiores autoridades do país, tá certo? Então, ele já era um pária no governo dele. Durante a pandemia virou um pária maior. E agora ele é um pária no mundo, mas sem pareia. Não tem pra onde ir esse cara, não tem fuga para ele, certo? Chegando agora aqui no Brasil, veja o que é que o mercado faz. Lula cria uma lei para beneficiar 26 milhões de pobres de direita. Quer dizer, que quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda, tá certo? Aí o mercado não gostou, aí querem mostrar a Lula quem governa. O que é que o mercado fez? Porque Lula estava alisando pobre de direita, certo? Eles botaram o dólar para mais de 6 reais, certo? O pobre de direita não entende de nada. Aí ficou a favor do mercado. Só que o mercado entende de tudo, até do pobre de direita. Então, uma lei para facilitar a vida do pobre de direita, o pobre de direita é contra, tá certo? Então, 5 mil, certo? Você vai ficar com cada 5 mil que ganhar, vai sobrar mais R$1.500 para sua bolsa, para o seu bolsinho, somente, tá certo? Então, a Austrália tomou uma decisão hoje que aí mata Bolsonaro, vai contra Cleitinho, Nicolas, Geyer, tá certo? Então eles botaram para valer na lei das plataformas e abaixo de 16 anos não usa nenhuma dessas nossas plataformas que estão aqui no Brasil. E hoje a polícia aqui do Brasil foi para cima de todos os influencers que são coach, que nem Pablo Marçal e outros, que ensinam como contrabandear mercadorias, como contrabandear Bitcoin, como contrabandear libra esterlina, como fazer troca nas fronteiras tríplices. Você sai daqui com cruzeiro, dólar e peso argentino ou peso paraguaio. E lá fica manipulando essas doenças, essas moedas para voltar com mais um pouquinho. Então a Polícia Federal tirou o dia hoje para prender coach. Pablo Marçal se esconde embaixo da cama, não. Vai lá para aquele lugar que tu levou o povo que quase morre, que a Polícia Federal não chega lá. Tá certo, então? Bolsonaro disse em alto e bom som que está restando poucas opções, que ele vai ter que pedir asilo em embaixada. Só que nenhuma embaixada vai conceder, tá certo? Bom, desses 37 indiciados agora, o que mais está lascado é o general Heleno. Depois de Bolsonaro, ele é quem tem mais destaque. E olha que ele ainda falta a questão da ABIN, que é outro processo, e falta essa agora do golpe, dentro do golpe, que ele ia dar o golpe em Bolsonaro, que ele ia fazer parte da junta governativa, que era o gabinete de crise, que iria escolher o próximo ditador. Tá certo, gente? É uma voguinha que nós dá pelo mundo para mostrar que Bolsonaro está destroçado no mundo. Algum pobre de direita ou algum bolsominion do Brasil pode estar do lado de direita ainda por total desconhecimento. Agora saibam vocês, bolsonaristas, bolsonarentos e bolsominions, vocês foram usados para ajudar a viabilizar a destruição do país e foram usados para pagar a pena por eles. Então parem de ser usados e vejam o que fazem da vida de vocês. Parabéns ao mundo por ter tornado Bolsonaro o maior pária da história da humanidade. Ele foi pária 1 quando governou o Brasil daquela forma destrutiva, foi pária 2 na pandemia e agora é um pária sem pareia no mundo todinho, tá certo? Ninguém quer saber desse traste.